Olá, pessoal, boa noite. Estou ao vivo já, né? Aqui, Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB. E o tema da nossa live hoje é sobre o poder pessoal. Qual é a origem do nosso poder pessoal? De onde vem esse poder pessoal e como a gente pode adquirir esse poder pessoal? Também a gente vai falar, olá, boa noite, não sei, Jess. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Então, continuando, nós vamos falar sobre o poder pessoal. A gente vai falar sobre o triângulo dramático dentro dos relacionamentos. E a gente vai ver o que significa isso. A gente vai fazer uma bagunça aqui inicial, misturar tudo. E depois a gente vai puxar uma linha para que a gente tenha um entendimento aí. É a Marta Maria. Tudo bom, Marta? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, José. Constelação, tudo bem? Manuel, seja bem-vindo. Vamos só dar um tempinho aqui, esperar um pouco mais, um minutinho. E se vocês já quiserem ir convidando alguém para assistir essa live, é só apertar nessa setinha que fica aqui do lado direito. Não sei se para vocês é do lado direito, para a gente falar sobre esse tema aí que é bem interessante, tá bom? E enquanto isso, talvez alguns de vocês já me conheçam, outros não. Então eu vou fazer uma apresentação aqui sistêmica. E essa apresentação ela é proposital assim, porque ela já tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Então assim, quem sou eu, né? Eu sou a Maria do Socorro Martins Nogueira. Não gosto do Socorro, né? Então por isso que eu escolhi ser chamada de Maria Martins. Eu sou filha do seu Chico e da dona Xixica. Nasci lá nos Cabrobró do Ceará, onde o Judas deve ter perdido a cabeça do dedo. Então nasci bem longe daqui. E eu sou casada com o Jacques há 20 anos. Sou mãe de 5 filhos, sendo que apenas 2 estão vivas. Uma de 20 e uma de 14. E eu trabalho hoje, né, ajudando as pessoas a se relacionarem melhor aí na sua vida, nos seus círculos de relacionamentos. Antes de fazer isso, eu sou educadora física de formação e eu trabalhei muito tempo como personal trainer. E por que eu estou fazendo essa apresentação sistêmica? É porque quando nós olhamos para nós e reconhecemos a nossa trajetória, quem nós somos, isso nos traz já de cara poder pessoal, que é o tema da nossa live hoje. Então, por isso, essa apresentação dessa forma. E eu queria combinar com vocês o seguinte, eu vou falar sobre o tema, vou abrir um espaço para perguntas e ao final a gente faz uma meditação, tá bom? Certo? E como eu falei, Deja, seja bem-vinda, Gleice, Neise, Andréa. Se vocês já quiserem convidar alguém, fiquem à vontade, é só apertar nessa setinha e convidar quem vocês gostariam que assistisse essa live, tá bom? Então, vamos começar com o tema da live, né? O que é poder pessoal, qual que é a origem do poder pessoal. E eu vou trazer um outro ponto que é a importância pessoal. E lembrando que aqui eu não quero, meu objetivo não é apontar o dedo para ninguém, mas apenas despertar para uma possível postura que a gente está adotando aí na nossa vida e que isso prejudica os nossos relacionamentos. Então, vamos lá. Importância pessoal. Paulo, meu amigo, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, como é que a gente pode observar que está sendo aí movimentado ou pelo poder pessoal ou pela importância pessoal? Porque o tempo todo a gente está sendo movimentado, tá, pessoal? Não tem como a gente viver sem estar sendo movimentado por uma dessas forças. Então, quando a gente é movimentado pelo poder pessoal, a gente age a partir do nosso centro.
Eu tomo as decisões a partir de um movimento interno, de uma percepção interna. Então, normalmente, quando eu preciso agir, eu paro um pouco, penso antes de fazer e aí depois eu faço. Quando eu estou sendo movimentado pela importância pessoal, eu estou sempre olhando para fora. Eu estou sendo movimentado a partir dos outros, a partir do que os outros acham, do que os outros pensam. Então é como a gente ouve, né, muito dizer, a gente não está fazendo uso da nossa originalidade, da nossa espontaneidade. Então a gente está aí sendo movimentado pelo que os outros fazem. E tem um estudo, né, que eu li recente, que fala o seguinte, que 95% da população mundial é movimentada através das ações alheias. Então, quando a gente vê, por exemplo, um restaurante que tem uma fila grande, o que a gente imagina? Ah, esse restaurante deve ser bom, porque tem muita gente indo para lá. E às vezes do lado tem um restaurante que não está tão movimentado, está vazio e tudo, mas a gente prefere, sendo movimentado aí por essa influência do que o outro está fazendo, ir para onde tem mais fila, tem mais dificuldade de ser atendido por conta dessa questão da prova social. E tanto que hoje em dia essa questão da prova social está sendo utilizado muito para convencer outras pessoas a fazerem o mesmo que a maioria está fazendo. E isso é bom ou é ruim? Não, não é bom nem é ruim. Só um pouquinho aqui, deixa eu tirar o som do celular. Isso não é bom e nem é ruim, apenas muitas vezes a gente toma decisões e age de uma forma que a gente não gostaria de agir. Então, quando você vê, você diz assim, meu Deus, pra que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Você nem se dá conta. Já viram que às vezes a gente participa de curso e que lá é utilizado tantos gatilhos mentais que no final você sai de lá assim com uma pilha de livros, de material que você fala, poxa, mas eu não estava precisando disso, né? Então, quando você está mais centrada no seu poder pessoal, o que acontece? Você já não age tanto de uma forma impulsiva. Você já não se movimenta tanto por conta do que os outros fazem. Você já pensa antes de fazer. E um outro ponto que eu gostaria de trazer nessa live hoje é sobre o triângulo dramático, né? É o triângulo dramático dos relacionamentos. Eu achei esse conteúdo muito interessante. Eu estava lendo sobre isso num material de um grande amigo meu, que é o Luiz Henrique, que é do Vida Mais Leve, o perfil dele, que é um perfil muito rico, né? Para quem aí quiser seguir um perfil que ofereça conteúdo de valor acerca dos relacionamentos, fica a dica. E aí eu encontrei esse material e eu falei, caramba, isso daqui precisa ser dito para mais pessoas. Então eu vou fazer uma live falando sobre isso. E aí o que ele traz para a gente nesse conteúdo, né? Que nesse triângulo dramático dos relacionamentos, nós estamos posicionados em uma dessas, né? Deixa eu ver se eu faço um triângulo aqui com os meus dedos. Nós estamos posicionados em uma dessas pontas. E quais são essas posições? Então, cada uma dessas pontas tem ou um agressor, ou uma vítima, ou um salvador. Então, nesse triângulo existem essas três posições. E nós, dentro dos relacionamentos, nós estamos aí ligados a uma dessas pontas. Então, o meu convite hoje, né, nessa live, vai ser uma live, né, depende, ela pode ser de até 1 hora ou ela pode ser uma live breve. Vai depender da interação, tá bom? De vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, que no final eu vou fazer uma meditação. Então, o meu convite é para você perceber
qual que é a sua postura aí dentro dos relacionamentos. Qual que é a posição que você ocupa. Porque é bem interessante perceber, porque assim, pode ser uma dinâmica que você está presa e que você traz lá do seu sistema familiar, entende? Então, a postura do agressor, o que gera um agressor? É aquela pessoa que tem muita raiva, uma raiva exacerbada diante de algum fato que acontece, e ela está disposta a agir com a própria força. É aquela pessoa que está disposta a fazer justiça com as próprias mãos. A outra ponta da vítima é aquela pessoa que ela está sempre reclamando, sabe? Ela reclama do marido, do vizinho, do governo, reclama de Deus, reclama da chuva. Então, assim, por trás desse movimento de reclamação está sempre uma vítima. E aí, essa posição de vítima, a gente observa que ela é a posição mais prejudicial dentro da família. Porque a vítima, ela não age, ela não se defende e ela espera que venha um salvador fazer aquilo por ela. E aí, vou trazer uma situação. Imagina uma mulher, uma mãe, que tem essa postura, essa dinâmica de ser vítima, e daí ela assume essa postura dentro de casa, na família, com os filhos. Então ela se põe numa posição de vítima com relação ao marido e fala desse marido para os filhos. O que acontece aí? Esses filhos, eles vão assumir aqui o outro ponto do triângulo, que é o de salvador da mãe. E muitas vezes esse salvador, ele se torna um agressor. E na prática, essas crianças, elas levam isso para a sua vida. Lá, às vezes, eles estão lá na fase adulta, e nos seus relacionamentos ele ainda se mantém, ou ela ainda se mantém nessa postura de salvador. No entanto, não existe mais essa necessidade. Só que essa pessoa traz essa dinâmica lá do seu período de infância. E daí ela reproduz isso na vida. Então, é se observar. Um ponto importante aí para você, né? Olhar para dentro de você. Diante de uma situação concreta, qual que é a sua de agressora ou uma postura de vítima? Então, como recapitulando aqui, né? Então, dentro dos relacionamentos, foi observado que a gente alterna aí entre esses 3 pontos do triângulo. Ou a gente está numa postura de vítima, numa postura de agressora, de agressor ou de salvador. E daí, nenhuma dessas 3 posturas nos leva a estar em contato com o nosso poder pessoal de fato. Porque quando a gente assume uma dessas posturas, a gente não está olhando para o nosso ser essencial, né? Para a nossa força realmente de ação. Porque quando eu estou no papel de salvador, o salvador ele quer sempre salvar alguém, né? E ele quer salvar alguém, apesar dele ter que se sacrificar para isso. Ele não se importa. A pessoa que está presa aí nessa dinâmica de salvador, ela está disposta a sacrificar a própria vida, a própria saúde, para salvar aquela pessoa que ela acha que não é capaz de fazer por si mesma. Então, observe que a postura do salvador também é uma postura de arrogante, né? De achar, não, se eu não for lá salvar essa pessoa, ela não dá conta. Então, o salvador, ele também tira a força do outro e a capacidade do outro de fazer aquilo que ele tem que fazer. O agressor, ele quer ir lá e resolver tudo, fazer justiça, né?
Então também quando você está nessa postura de agressor, você drena a sua energia. A sua energia ela é dissipada e você não faz aquilo que você realmente precisa fazer. E quando você está na postura de vítima, essa é a pior. Dentro do sistema familiar, a postura de vítima é a pior, porque assim, a postura de vítima ela movimenta tanto o salvador quanto o agressor, né? Porque só existe agressor porque existe uma vítima, e só existe um salvador porque existe uma vítima. E ela não faz nada, ela não suja as mãos e acaba que uma outra pessoa tem que sujar as mãos por ela. Só que olha o que é ruim na posição da vítima, porque ela também não faz nada por ela mesma. É uma pessoa que não tem poder pessoal, porque ela não estabelece limites. E quando ela quer estabelecer algum limite, ela não tem força, ela não exprime força naquele gesto que faz com que o outro se contenha. Quem está na posição de vítima não sabe estabelecer limites, não consegue estabelecer limites. E aí é importante que a gente olhe para dentro de nós e para a nossa postura interna e a gente consiga identificar qual que é o papel que nós estamos exercendo aí nos nossos relacionamentos. Porque nós só vamos realmente adquirir e entrar em contato com o nosso poder pessoal quando a gente se conhecer e observar. Eu estou sendo movimentada por qual dinâmica? E aí a gente pega daqui da nossa realidade, puxa um fio lá para trás, para nossa infância, e a gente pode observar lá o que aconteceu lá na infância, né? Se a gente tiver consciência disso, como é que eu me comportava lá na infância, dentro do meu sistema familiar. Porque às vezes, nesse movimento de você ir lá, você encontra uma resposta. Quando nós estamos sendo movimentados pela importância pessoal, a gente não vive a nossa vida. A gente não vive a nossa originalidade, a nossa espontaneidade. Porque a gente está sempre preocupado com o que estão pensando a nosso respeito. Então, se o comércio diz assim, você precisa comprar ovo de Páscoa na Páscoa. Você precisa trocar presentes na época no Dia dos Namorados. Você precisa dar presente no Dia das Mães. Você precisa dar presentes no Dia dos Pais. Então, a gente acaba sendo movimentadas aí pela mídia, pelos amigos, enfim, por grupos que a gente faz parte. Então, a gente realmente não sabe o que a gente quer. E hoje é pelas redes sociais, né? Então, redes sociais, Netflix. Então, a gente acaba se anestesiando e não tendo a oportunidade de olhar para nós mesmos, de desenvolver aquilo que a gente gostaria de estar desenvolvendo, porque a gente está sempre obedecendo um comando externo. E assim, eu não estou aqui para, como eu falei no início, eu não estou aqui para apontar o dedo, né? Eu teria que apontar para mim primeiro. Mas é só um convite para observação de como que você está sendo movimentado. Se é através do seu poder pessoal, agindo conforme aquilo você gostaria de estar agindo, pelo menos na maior parte do tempo, ou você está sendo movimentado pelo externo, pelos comandos que você recebe. Então tem aqui uma pergunta da Deja. É possível exercer os 3 ou 2 papéis ao mesmo tempo? Não, você migra, né? Da ponta de um triângulo para o outro. Então você pode fazer isso em questão de segundos, de minutos. Então aqui eu estou no papel de salvadora, mas de repente eu fico tão puta com aquela pessoa que não reage que eu me torno um agressor. E aí no momento que eu me torno um agressor, precisa que o outro acaba se tornando vítima. Entende? Então a gente pode exercer esses 3 papéis assim, simultaneamente.
Eu vou para um, vou para outro, daqui a pouco eu sou muito agressor, fui muito agressivo, aí depois eu caio e me ponho numa posição de vítima. Começo a reclamar e às vezes eu começo a me chicotear, né? Eu me arrependo daquilo que eu acabei de fazer e daí eu vou para um outro papel. Mas é basicamente isso. E voltando aqui a falar sobre a questão da importância pessoal, né? Por que a gente se deixa muito movimentar pela importância pessoal? E aí o Napoleão Hill, ele traz algo muito interessante, né? Que ele fala sobre os 6 maiores medos da humanidade. E que é basicamente por conta desses medos que nós nos permitimos ser movimentados, obedecer a esses comandos externos e não olhar necessariamente para as nossas necessidades essenciais. E quais são esses medos, né? É o medo da pobreza, da velhice, da crítica, da solidão, da doença e da morte. Então acaba que esses 6 medos, né, eles dominam a nossa vida. E são muitos medos, né? Imagine, quem não tem medo de morrer? Poucas. Hoje em dia a gente observa muito o medo de envelhecer, né? Então esses medos vão fazendo aí com que a gente vá se movimentando muito por meio como diz na minha terra, por meio da cabeça dos outros, né? E como é que a gente pode fazer para ir resgatando aí o nosso poder pessoal e entrando em contato com isso para sermos movimentados a partir do nosso centro? E aí é o que o Bert Hellinger traz para a gente, né? Primeiro é quando a gente consegue se observar quais são as nossas necessidades, quais são os padrões que a gente está repetindo. Sempre que a gente está repetindo um padrão, pessoal, tem alguma coisa sistêmica que a gente precisa olhar. Às vezes, e muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos olhando para algum acontecimento lá na nossa família de origem. Não tem como falar, né, de constelação familiar, falar de relacionamentos, sem falar do que o Bert Hellinger percebeu. Dessas dinâmicas que nos prende lá atrás. Ou pelo um emaranhamento, ou por uma questão de lealdade, ou porque a gente está presa aí numa postura por conta de um trauma que aconteceu lá. Então é preciso olhar para antes, olhar para a nossa infância, olhar para a nossa história. Então, no momento que você entra em contato com a sua história, que você vai dando um lugar para tudo isso que houve antes, e quando você compreende que você é o resultado de muitos, que você não está solto aqui nessa vida, que muita coisa que acontece hoje na sua vida tem a ver com o que aconteceu antes, e você vai ressignificando e curando os seus traumas, você vai entrando em contato com o seu poder pessoal. Porque o nosso poder pessoal, ele já está dentro de nós, a gente já carrega ele. Para onde a gente vai? Só que a gente precisa encontrar e acessar. E o interessante é que quanto mais você vai entrando em contato com isso, mais livre também você vai ficando. Mais você vai entrando em contato com aquelas coisas que você realmente gosta de fazer. Então, há um tempo atrás, eu percebi quais eram as coisas que eu gosto de fazer e que me fazem felizes e que são essenciais para mim. E isso foi uma libertação, porque aí eu percebi que eu não precisava mais ficar fazendo nada para agradar os outros e me desagradar. Então, quando nós estamos aí em contato com o nosso poder pessoal, a gente primeiro olha para as nossas necessidades, depois a gente olha para as necessidades do outro
e depois a gente olha para aquilo que precisa ser feito. Então, nós precisamos estar aí no topo da nossa lista de prioridades, mas nós só conseguimos fazer isso quando a gente compreende, quando a gente traz luz para os nossos movimentos internos, quando a gente traz luz para qual papel eu estou desempenhando dentro dos relacionamentos. Eu estou lá na postura de vítima? É o mundo todo contra mim? Eu não tenho culpa de nada do que acontece comigo, sempre são os outros que são culpados. Então, se eu me observar nessa posição, é importante que eu olhe e me pergunte, caracas, por que eu estou aqui nesse papel de vítima? Por que eu acho que tudo tem a ver comigo, que tudo é pessoal comigo? Então, quando você olha para isso, existe a possibilidade de você sair do papel de vítima. Porque a vítima, ela não tem que fazer nada, né? É alguém que tem que fazer por ela. Então, se você também observar que está no papel do agressor, para que eu estou aqui, né? Para que eu tenho tanta raiva? Para que eu trago tanta raiva? Por que eu estou sempre raivoso com tudo? E quero brigar com todo mundo? Né? A que dinâmica eu estou preso? Se eu estou também no papel aí de salvador, a mesma coisa. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, né? Trazer luz para essas dinâmicas. E assim, dizer que a única pessoa que pode tirar você do lugar que você tá é você mesma. É claro que tem situações que a gente não consegue sair sozinho, aí a gente precisa buscar uma ajuda profissional. Mas o profissional, ele vai só te acender uma luz. Quem precisa, quem vai ter que fazer o caminho de saída dessa posição para encontrar um caminho do meio, o caminho do equilíbrio, aonde eu nem estou como salvadora, eu nem estou como agressora e eu nem estou como vítima. Eu estou centrada aqui em mim e agindo a partir do meu centro. O Paulo fala o seguinte: vítima e agressor caminham lado a lado e são exatamente iguais. É perfeito, né, amigo? Muitas vezes a vítima, ela tem uma postura mais agressiva do que o próprio agressor, né? Então a vítima, por isso que o Bert fala que a vítima é quem tem uma postura mais perigosa dentro da família, porque na verdade ela movimenta o agressor, né? Então é a inação da vítima que provoca o agressor a agir. E também é porque existe a vítima que precisa de um salvador, certo? Então, é o que eu decidi trazer para vocês hoje, foi o que eu quis compartilhar com vocês hoje. E agora eu vou propor uma meditação. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, é acerca desse tema, se ficou claro, né? Eu vim aqui só dar um recado rapidinho, gente, porque eu não consigo ficar com as coisas só para mim. Eu preciso compartilhar, porque esse é o nosso papel. Aquilo que nos serve, né, a gente tem que passar adiante de alguma forma. Então eu vou propor para vocês agora uma meditação para que fique... Obrigada, Paulo. Para que você consiga internalizar melhor esse conhecimento. E assim, uma coisa que eu vou admitir aqui para vocês, a Gaspa tá falando, pena que não entrei no início, vai ficar salva aí no feed da escola, tá, minha amiga? Você pode assistir depois. O Paulo disse que esse foi o assunto da semana. Que legal, né, Paulo? Então eu tô em sintonia aí com esse negócio, e você também. Mas é isso. Então, a gente se conhecendo, a gente pode se transformar também. Enquanto a gente não olhar para dentro de nós, a gente vai continuar sendo movimentado a partir das outras pessoas, né? Dos grupos poderosos, enfim, de quem detém aí o poder. Então, o poder, na verdade, está dentro de nós, tá certo? Então, eu vou agora pedir que
nós que estamos aqui nessa live, fechemos os nossos olhos e voltemos os nossos olhos para dentro de nós, como se a gente pudesse assim virar e olhar para dentro de nós. E o que eu ia dizer para vocês, né, que é admitir uma fragilidade, é que fazer live para mim sozinha é um pouco difícil, sabe? E eu sempre tenho medo de vir cá e abrir uma live e não ter ninguém para assistir. Então, quando eu admito isso para vocês também, eu entro em contato com uma fragilidade minha e isso me dá poder pessoal, sabe? Então, mostrar que a gente é vulnerável, mostrar que a gente tem fragilidade, isso também nos traz poder pessoal, isso não nos enfraquece. O que nos enfraquece é quando a gente tenta esconder as nossas fragilidades, porque você gasta tanta energia em esconder que acaba que você não tem energia para exercer aquilo que você precisa fazer. Então, realmente é um ponto onde eu ainda fico, sabe? Eu falo, poxa, mas será se vai ter alguém na live hoje? Mas hoje eu fiz um exercício, eu falei, bom, se não tiver ninguém na live hoje, eu vou fazer a live da mesma forma. Então, eu agradeço a cada um que está aí, que veio aqui para me ouvir, tá bom? Eu espero verdadeiramente que o que eu trouxe aqui para vocês hoje tenha sido útil na vida de vocês, seja útil como tem sido na minha, tá certo? Então, eu vou sugerir agora, né, que a gente volte a fechar os olhos e que a gente volte os nossos olhos para dentro de nós e que a gente concentre aí na nossa respiração. E que a gente volte a nossa mente para esse momento, aqui e agora, que a gente possa ficar nesse estado de presença, aonde a gente possa entrar em contato com aquilo que está passando dentro do nosso coração. E eu quero sugerir para vocês que vocês olhem, que vocês observem aí na vida de cada um. Qual que é o papel que você está desempenhando aí dentro desse triângulo dramático dos relacionamentos? A maioria do tempo você se posiciona como vítima. E se você se posiciona como vítima, o que aconteceu que você se coloca nessa postura? Busca isso dentro de você, na sua história. De repente você tem uma mãe que se posicionou muito como vítima e você traz esse padrão da sua família. Ou de repente você teve uma mãe ou um pai que foi agressor e agora você quer compensar isso se colocando como vítima. Olha para isso. E você que se identifica como um agressor, olha para isso também. O que aconteceu antes? O que você presenciou na sua família de origem? Como que foi lá o relacionamento dos seus pais? Como você percebia o seu pai, como você percebia sua mãe? Quem era agressor? Quem era vítima? Ou pode ser outra situação. E você que está no papel de salvador, que se identificou aí no papel de salvador? Quem você verdadeiramente acha que precisa salvar? Quer salvar alguém? Como é que você se vê diante dessa pessoa? Maior ou menor? Será se vem aquele sentimento de, poxa, você não dá conta, só eu dou conta de fazer isso? E aí é uma postura de querer ser muito melhor. E como que a gente pode fazer para sair desse papel? Se veja agradecendo, agradeça
por esse papel que você desempenhou até agora ou pelos papéis que a gente pode transitar aí nos 3. Se veja saindo desse triângulo e agora se tornando o protagonista, a protagonista da sua vida. Olhando realmente, eu quero fazer isso? É isso que eu tenho que fazer? Eu estou me colocando como prioridade na minha própria vida? Se colocar como prioridade não é ser egoísta. A gente só entra em contato com o nosso poder pessoal quando nós vamos para o nosso lugar. E qual é o seu lugar? Faça um exercício. O meu lugar, encontre o seu lugar dentro do seu sistema familiar. Você é filha de tal e tal pessoa, você é assim, você exerce essa profissão, você é casada com essa pessoa, você tem filhos. Vá vendo quais os papéis que você desempenha nessa vida. E em cada um desses papéis você é uma pessoa diferente. Você tem um personagem diferente. Mas esses personagens não é quem você é em essência. Quem você é em essência está lá dentro do seu coração, esperando ser encontrado. É lá onde está a alegria, a espontaneidade, a originalidade. É lá que está a força de você ser quem você realmente é, sem ficar preocupado com rótulos ou com o que as outras pessoas vão falar ou achar daquilo que você faz. Então esse é o nosso centro do poder. E isso começa com a nossa conexão lá no nosso sistema de origem, lá com os nossos pais, com os nossos avós e bisavós e por aí vai, lá na nossa árvore genealógica. É lá, é essa conexão. É só conectado lá que a gente tem esse poder pessoal. Então respire profundamente. E agora que você se achou, você pode fazer algo caso precise. E aí você pode abrir os seus olhos e me dizer como é que vocês estão. Eu tô bem daqui, tá, gente? Foi um prazer fazer essa live, realizar essa live para vocês. E vão me dizendo aí como é que foi para vocês a live, a meditação. Tá todo mundo bem? Bom, eu espero que sim. Grata eu, Pri. Vibe Pri. Tom Flor também tá bem, o Paulo tá ótimo. Grata, Paulo, sua presença aqui, a presença de todos, me honra. Grata, Gaspa. Momento profundo, a nossa querida Antonieta. Então é isso, pessoal, por hoje. Então a gente se encontra por aí nas redes sociais. Quem quiser ouvir mais, a gente tem um canal também no YouTube, Escola de Constelação Familiar, BSB, e nós temos um canal no Telegram também, que lá é onde eu posto coisas que eu não posto em lugar nenhum, que são percepções, e aí eu gravo áudios e coloco lá, tá bom? Quem quiser, é só ir lá também no Telegram. Paulo, grata a você, um beijo aí na família e tudo de bom, a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, gente, eu fui, até mais!